Fala pessoal, tudo bem? Então, no vídeo de hoje ele é um pouco diferente do que teoricamente a gente está acostumado aí. Eu quero, na verdade, discutir algumas coisas que eu acredito que seja importante e que me ajudaram muito na hora quando eu comecei, né? Para quem não sabe, eu sou formado inicialmente em farmácia. Eu fiz farmácia na Oswaldo Cruz e posteriormente fiz algumas especializações, né? Eu tenho um MBA em assuntos regulatórios, que nunca usei, mas conhecimento nunca é demais. E depois eu fiz uma pós-graduação em farmácia clínica, né? Farmácia clínica. E aí, não muito contente com tudo isso, né? Eu acabei migrando e entrei na área de dados, né? Então eu fiz Big Data para negócios aqui na FATEC do Ipiranga. E desde lá eu comecei basicamente a minha transição de carreira, né? Aí já fui estagiário, depois eu já fui um analista júnior, já tive a oportunidade de trabalhar como sênior numa consultoria e hoje novamente eu sou júnior dentro do banco, né? Trabalho como analista de dados. Não tem esse nome lá, mas a área, as atividades é uma atividade de analista de dados. E aí, aí você pode me perguntar, né? Caramba, meu, em quanto tempo você conseguiu fazer isso, né? Eu vou colocar aqui, eu vou arredondar para 2 anos, tá bom? Mas aí vocês podem perguntar assim, nossa, mas 2 anos você já fez tudo isso? Fiz. E não foi sozinho, né? E esse caminho que eu percorri, né? Desde 2022, basicamente, até atualmente, né? 2025... julho de 2025, foram muitos altos e baixos, né? Eu tive que me virar muito e estudar bastante, né? Porque qual que era a minha ideia? Minha ideia era, bem, eu vou competir com gente que já tá no mercado. E competir com gente que talvez seja muito mais nova do que eu. Então eu preciso pegar alguma coisa assim que me faça ter motivação de estudar, né? Então eu acabei me encontrando aqui dentro da programação como um todo, né? E aí eu comecei a minha trajetória. Aí vocês podem se perguntar, né? Por onde você começou? Deixa eu apagar tudo aqui. Ih, não tá apagando? E aí vocês podem se perguntar, né? Por onde você começou e o que você fez? Bem, inicialmente eu comecei com Python. E aí eu acredito que aqui tenha alguns porquês, né? Eu comecei com Python porque eu acreditava que eu já poderia pular essa parte, né? De uma parte básica que tem aqui atrás, que eu recomendo antes de você chegar no Python. E aí a gente vai discutir sobre isso, tá bom? E depois eu fui pro Excel. E aí no Excel eu tive umas quebras de preconceito, né? Mas isso daqui eu acredito que é importantíssimo você saber. Depois do Excel, eu vi que a importância do SQL, acredito que os conceitos que estão aqui, eles englobam tanto essa parte do Excel quanto a parte do Python. Então, a minha trajetória foi a minha torta, assim, vamos dizer. E posteriormente, agora, eu trabalho meio que com a junção de tudo isso, Power BI, para poder fazer dashes. Isso não é uma atividade fixa, né, minha, mas a minha principal atividade hoje é essa daqui, tá bom?
E aí, o que que eu faria então se eu fosse vocês? Eu fiz assim, né? 1, 2, 3, 4. Então, se eu fosse vocês, eu faria assim. 3. Eu vou colocar 3 e 2, mas pode ser 3 ou 2, tá bom? 1 e aí 4. Então é 3 ou 2, 1 ou 4. Por quê? Porque o SQL seria a minha principal ferramenta, né? Vamos dizer assim. E aí aqui não é só para a parte de dados, mas para a parte de dados o SQL é importantíssimo, tá bom? Mas qualquer parte de programação você vai ver SQL, porque você tem várias sintaxes lá dentro, né? Você pode manipular, que é o DML, você pode atualizar, você pode deletar, você pode fazer rollback, você pode fazer acessos tipo de usuários a certas bases. Então o SQL, na minha opinião, ele é o mais importante, tá? E aí, não obstante, você tem alguns conceitos que dentro do SQL que você consegue fazer e que você vai usar tanto no Excel, você vai usar tanto no Python e até mesmo você pode usar nas ferramentas de BI como um todo, tá bom? Então, deixa eu só apagar aqui novamente para a gente chegar nesse assunto que eu julgo importante, tá bom? Para todo mundo que queira começar. O que acontece? O SQL, dentro do SQL, você tem algumas funções básicas, né? Que é, por exemplo, o count, você conta, você agrupa, então você tem um group by, você ordena, order, vamos colocar igual que tá lá, igual como é na linguagem, né? Então você faz o order by, você faz case when, que você trata, né? Você trata com case when, você tem o coalesce, que você trata dados nulos, então o valor aqui é uma coluna, e aí você trata, tipo, se aqui for nulo, você tem o zero, né? O zero com o coalesce. Esse coalesce, ele é parecido com isso, vamos dizer assim. E é um tipo de tratamento também, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo passar para baixo. Ah, consigo. Aqui, ótimo. Porque eu tô usando a canetinha e aí às vezes não sabia que dava para fazer isso. Beleza, ó. Então, o que mais que a gente consegue fazer com SQL? A gente consegue fazer eu vou chamar aqui de AGG, e é mal de quem usa outras linguagens, mas dentro do AGG você pode ter questões de agregação, né? Contas, por exemplo, você pode somar, você pode tirar a média, a mean, você pode tirar a median, você pode tirar você pode ter percentuais, né? Percentis, que é o 0,25, 0,5, 0,95 ou 75, né? 75%. Você pode ter, vamos ver aqui, média já foi. Então você pode ter essas funções, né, tipo de somatória ou de média, para você poder fazer tratamento de base e tudo mais. Todos esses conteúdos aqui, todas essas funcionalidades aqui, tem mais, tá? Todas essas funcionalidades que você consegue ver aqui no SQL, você consegue ver ela na programação. E aí, você começa a ter uma visão um pouco diferente, tá bom? E talvez até mais fácil de como você faria, por exemplo, com SQL. Hoje, o que eu sugiro, tá bom? Você, por exemplo, faz lá uma função que tira a média de alguma coisa, tá? Igual
tá aqui nessas funções aqui. Então vamos ver como que a gente faz ela com o SQL e como que a gente faz ela com o com o Python, tá bom? Deixa eu apagar aqui que não é essa estrutura que eu quero de informação. Eu vou colocar aqui SQL e vou colocar aqui Python, tá bom? Como que a gente faz então para tirar a média de alguma coisa utilizando SQL? Você tem lá, né, o seu clássico select, certo? Dentro do seu select você vai ter a sua coluna que você quer e você vai ter aqui um AVG, tá bom? Que tem a coluna de valor. Eu vou colocar valor aqui, mas aqui entenda que é a coluna que tem os números, tá bom? Os números. Dentro dessa coluna, você vai colocar aqui, né, from a sua tabela de origem, e aqui você vai fazer um group by. Group by pelo quê? Por essa coluna que você está colocando aqui em cima. Isso vai te dar o resultado. Isso aqui vai te dar o resultado que vai ser assim, ó. Vai ser a tabela que você tem, né? Vamos supor que você quer saber a idade média de alguém, tá bom? Por sexo. Então você tem lá a sua coluna de sexo, e aí você tem lá feminino, masculino, tá bom? E aí aqui você vai ter a idade média. Então vai ser o AVG. Opa, deixa eu só ajustar aqui. Vai ser o AVG, porque a gente está tirando a média, certo? Da idade. E aí você vai ter dois registros, certo? Você vai ter o X1, que é pro feminino, e o X2, que vai ser pro masculino, certo? Então a nossa resposta que a gente está esperando com o select, através do group by, de uma coluna com um valor qualquer, é uma tabela sumarizada com essas informações. Como que a gente faz aqui no Python, né? Como que a gente faz no Python? E a gente vai fazer, a gente tem a mesma lógica, tá bom? A gente tem aqui, né, um df, a gente vai usar um ponto group by, a gente vai passar a coluna que a gente deseja, e aí aqui eu deixei bem apertado aqui, né? Eu vou apagar isso aqui, e aí a gente consegue ter essa escrita melhor aqui, tá bom? Só vou apagar aqui só pra gente não perder espaço. Apagando, beleza? Então você vai ter aqui a coluna que você tá querendo, tá bom? E aí você vai fazer, né, um ponto min. Aqui, por padrão, o Python ele entende que ele não vai fazer média de uma coluna categórica, tá? Ela não vai ser uma coluna categórica, ela vai ser uma coluna qualitativa, né? Qualitativa não, quantitativa. Porque eu tô pegando uma coluna que tem a quantidade, tá bom? Aqui dentro do Python também você consegue fazer, aqui eu não lembro se é parênteses ou colchete. Se eu não me engano, é isso que eu ia falar agora pra vocês. A primeira é parênteses e a segunda é colchete, tá bom? Assim, se você for fazer a média, o agrupamento por mais de uma coluna. Mas isso você consegue checar na documentação, tá bom? Então, por padrão, você sabe que o Python ele não vai fazer um agrupamento de um valor numérico com base numa coluna categórica. Ele vai pegar uma coluna quantitativa. E isso é importante você saber, porque aqui no SQL, né, a gente passa essa informação aqui. A gente não faz a média de uma coluna quantitativa, categórica, né? Nossa, eu desfiz tudo que eu falei, né? Aqui a gente no SQL, a gente não faz a média de uma coluna categórica. A gente faz de uma coluna quantitativa. Essa coluna de valor, ela tem números, ela não tem letras, por exemplo. Né? Ela não é alfanumérica, essa coluna. Ela é inteira, ela é decimal. Então, esse depara que você faz entre um e o outro, ele é muito importante, porque isso que você está tendo aqui, isso daqui que você está tendo aqui, é a mesma coisa que você vai obter aqui. É sexo, né? 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1
FM, e aqui é a idade média, tá? Eu vou pôr o tracinho aqui, x1, x2. É o mesmo resultado, entendeu? E aí você me pergunta, pô, se eu tô fazendo com Python, por que eu tenho que aprender SQL? Porque, o SQL, se eu pudesse colocar aqui numa linha do tempo, e eu não sei as datas ao certo, tá bom? Mas se eu pudesse colocar numa linha do tempo, eu faria assim, SQL, e aí me perdoem se estiver errado, tá bom? Excel, depois vem programação. Porque boa parte das funções que a gente utiliza da programação vem desses caras, tá? Tem coisa, óbvio, né? Tem coisa que você não consegue fazer no SQL. Tem coisa que você não consegue fazer na programação, perdão, no Excel. Mas ou tem coisa que no SQL é de um jeito, no Excel é de outro e na programação é de outro. Mas o conceito, aqui eu acho que a palavra-chave aqui é conceito. O conceito sempre vem daqui, ou a maioria das vezes vem daqui, tá bom? E aí eu tô falando de dados relacionais, tá bom? Isso aqui não se aplica, ou assim, óbvio, né, que se aplica, mas a sintaxe que eu tô fazendo aqui, no Python, essa sintaxe aqui, ela não é uma sintaxe NoSQL, tá? Ela é totalmente relacional. Ela é uma sintaxe onde o SQL, o Python, na verdade, herda funções do SQL, beleza? Então, o vídeo hoje é justamente para mostrar que nós podemos sim ter um caminho inteligente para o nosso desenvolvimento profissional. E aí aqui é totalmente subjetivo, tá bom? Eu comecei com esse caminho aqui, tá? Não é nem certo e nem errado, tá bom? Esse foi o caminho que eu fiz. Mas você pode começar por aqui, talvez. Você, sei lá, você precisa de uma ferramenta extra. Você já sabe um pouco de Excel, mas você quer ter uma ferramenta a mais. Óbvio que você vai vir para cá, que o Power BI basicamente está em todas as empresas. Mas não, você trabalha com programação e você quer realmente ter uma carreira em dados. Aí óbvio que você vai vir para cá. Também você pode já começar por aqui, mas eu recomendo fortemente você começar por aqui, especialmente se você não tem experiência, tá? Por quê? Porque o SQL vai te dar todo esse subsídio que a gente tem aqui atrás, ó, todas essas ferramentas de agrupamento, ordenação, de tratamento de dados que um analista, e aí eu vou colocar aqui, tá? Que um analista de dados, um cientista e um engenheiro precisam. Se o cara não sabe SQL e quer trabalhar com isso daqui, eu tenho minhas dúvidas, tá bom? Posso estar extremamente enganado, mas o SQL vai te dar uma clareza gigantesca para o que você precisa usar aqui na programação, tá bom? Desculpa a lousa que não ficou muito bonita, e nem minha letra tá ajudando, mas o vídeo de hoje é especialmente focado nisso das ferramentas, tá bom? E aí, me deixem aí nos comentários o que vocês acham que pode ser interessante pro canal, para eu estar trazendo aqui para vocês, a gente dar uma discutida, tá bom? E eu espero que isso ajude vocês na caminhada de vocês dentro da área de dados, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!